Aqui na igreja nós trabalhamos sempre com um tema a cada mês. E nós pegamos então essa temática e durante todo o mês, nós estudamos, nos aprofundamos nela. E esse mês nós estamos falando sobre sonhando com Deus. Eu confesso para os irmãos que algumas coisas estão borbulhando dentro de mim. Eu não sei se propositalmente por causa do tema. Há 2 semanas atrás eu tive um sonho onde eu estava arrumando alguns papéis na minha casa e eu ouvi claramente uma voz que dizia no sonho, mas era como se também eu a ouvisse, como se eu tivesse acordado, dizendo: eu estou liberando o acesso de vocês. E essa semana eu tive um outro sonho, mas esse é um sonho mais específico para algumas situações que nós estamos aqui vivendo. Quando a gente colocou então essa temática de sonhando com Deus, nosso foco não era falar de sonhos desse aspecto normal, que talvez eu e você já tivemos sonhos estranhos até, né? Ou seja, sonhos que falaram ao seu coração. Não que eu esteja desmerecendo a importância desses sonhos. Mas quando nós nos propusemos a falar sobre essa temática, era no sentido de tentar entender que Deus um dia sonhou com um grande plano, com um grande propósito, que Deus um dia planejou toda a arquitetura do universo e Ele nos colocou então dentro desse sonho. E por mais que o pecado nos afaste de Deus e tenta nos diminuir nessa relevância de propósito, Deus não desiste de nós. Você pode dizer amém por isso? E domingo passado então nós falávamos sobre isso, de que sonhar tem a ver com propósito, sonhar tem a ver com acreditar naquilo que Deus, de uma certa forma, Ele planejou e Ele idealizou para cada um de nós. E nós então entendemos como igreja, e falamos disso no domingo passado, que a igreja ela existe para dar continuidade ao plano original de Deus. Diga, plano original. Não vai dar tempo da gente esmiuçar tudo o que fizemos aqui no domingo passado, mas nós falávamos sobre a expectativa de Deus no jardim, quando Deus criou o homem e a mulher. E Deus então colocou a primeira menção da palavra bênção ali em Gênesis, quando ele disse: e Deus os abençoou. E essa bênção ela veio carregada de 4 expectativas, digamos assim, que Deus colocou sobre o homem e a mulher. A primeira dela: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Então, essa expectativa que Deus colocou no homem e na mulher não foi específica para Adão e Eva. Essa expectativa que Deus colocou ali no homem e na mulher é uma expectativa que Deus sempre vai colocar sobre mim e sobre você. Nós falávamos então que quando Deus instituiu a igreja ali, através de uma revelação que foi dada ao apóstolo Pedro, quando Pedro tem uma revelação de quem era Cristo e do seu propósito na terra, é a primeira vez que a palavra igreja é mencionada, e aí Deus então fala: olha, eu, sobre esta revelação, vou levantar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não foi proposital, mas coincidentemente, esse tema que nós estamos falando, ele está casando com o final de um estudo de Apocalipse que nós fazemos aqui toda quarta-feira. E nós então estamos trabalhando com esse livro de Apocalipse sobre toda essa inteligência de Deus em criar o mundo e toda essa arquitetura de Deus no sentido de não desistir do homem, não desistir da humanidade mesmo depois do pecado. E nós falávamos então que Jesus não foi o plano B de Deus. Jesus não foi o plano B para consertar algo que deu errado.
E aí, quando nós olhamos para a igreja, então nós precisamos entender que a igreja ela é colocada no plano original de Deus, de Gênesis capítulo 1, verso 28, no sentido de frutificar, de multiplicar, de encher a terra e de exercer domínio sobre a terra. E aí, eu preciso que você entenda que nós queremos estabelecer uma cultura aqui nessa igreja local. E essa cultura passa por um entendimento de quem somos, da nossa identidade e daquilo que carregamos como propósito ao sermos estabelecidos como igreja aqui nesta terra. E o propósito é influenciar e trazer o reino de Deus manifesto sobre a terra. Quando nós vamos então para a oração do Pai Nosso, que ele nos ensinou ali, Jesus ensinando os discípulos, ele disse, olha, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Nós falávamos então que, decididamente, essa não era uma oração que Jesus estava ensinando os discípulos para algo futurista, que um dia poderia acontecer. Nós entendemos então que venha o teu reino era decididamente uma responsabilidade que Jesus estava transmitindo aos discípulos, dizendo, olha, eu estou vindo aqui e agora eu estou dando a vocês a autoridade, a legalidade de atrair o reino de Deus sobre a terra. Amém, irmãos? Então a primeira coisa que eu quero estabelecer aqui nessa manhã é que a primeira coisa que eu e você precisamos entender nesse plano de conquista de Deus é que a oração precisa ser uma oração, não apenas uma liturgia que eu e você fazemos como um desencargo de consciência, talvez por causa de opressões que recebemos durante toda a nossa vida, até mesmo dentro de uma igreja, nos trazendo a oração como uma obrigação, e ai daqueles que não oram. Não, a oração então ela se torna uma grande ferramenta da manifestação desse reino de Deus na terra, porque nós precisamos primeiramente orar em concordância com aquilo que está no coração de Deus para a terra nesse momento em que estamos vivendo. Obviamente, o que Jesus disse para os discípulos ali na época em que ele estava com os discípulos era uma necessidade daquela época. Hoje nós vivemos outra necessidade. O que eu e você precisamos entender é que durante muito tempo nós estabelecemos uma cultura na igreja de que a igreja parecia ser um bunker. Já ouviram falar de bunker? Já ouviram? Não é uma coisa muito comum aqui no nosso país, mas principalmente nas regiões ali dos Estados Unidos, regiões mais que sofrem por desastres e por situações de guerra também. Eles têm essa cultura de preparar um lugar que nos Estados Unidos é chamado de bunker. É um lugar normalmente subterrâneo, onde ele tem uma estrutura muito bem elaborada para acolher uma família, ou até mais de uma família, durante um bom tempo, e pessoas que ali, elas abastecem aquele bunker, então, para que em qualquer situação de tragédia, elas tenham condições de sobrevivência a longo prazo. Nós não podemos fazer da igreja um bunker, irmãos. Nós não podemos fazer deste lugar, ou daquilo que nós chamamos de igreja, não no sentido de prédio, mas no sentido de existência e propósito. Nós não podemos fazer da nossa existência um lugar de refúgio, onde nós temos que estar ali fugindo do caos que opera lá fora. Nós não podemos ser igreja no sentido de sermos talvez acovardados e talvez intimidados por causa do caos que opera lá fora. Não foi esse o propósito do nascimento da igreja. Quando a igreja nasce, ela nasce com o propósito de atacar e não de se defender. Entende o que é isso? Quando Deus estabelece a igreja, Ele fala nitidamente
e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, peraí. Nós criamos uma cultura da igreja onde parece que nós temos que criar uma resistência aqui local, aonde se o inimigo vem nos atacar, nós temos que estar preparados para esse ataque e não deixar que esse ataque nos sucumbe ou nos destrua completamente. Não é esse o propósito da igreja. Só que hoje, nitidamente, nós vemos poucas igrejas que se levantam nessa autoridade, talvez até por desconhecimento de causa e daquilo que realmente Deus estabeleceu para que ela carregasse como propósito. A Bíblia nitidamente fala que e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O que você entende com isso? Eu vou falar algo aqui que talvez vai te assustar. Diga assim comigo: o melhor lugar para a igreja estar é no inferno. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Você não precisa concordar comigo. Mas se eu pegar o nascimento da igreja, quando Jesus vira para Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito. E sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja. Ele fala algo. Nós vamos ler esse versículo só para você ter certeza que eu não estou falando besteira, tá? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o que eu entendo com isso, irmãos? A igreja que Jesus disse nascer ali, não é uma igreja que fica aqui parada esperando o ataque do inimigo. É uma igreja que vai atacar. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Deixa eu mostrar para você que eu não estou falando besteira. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Só um minutinho. Vou pegar uma outra versão aqui que ela é melhor. Mateus capítulo 16, verso 13 em diante. Indo Jesus para as bandas da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles lhe responderam: uns dizem que você é João Batista, outros que você é Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estava mentindo, irmãos? Eu estava mentindo? Eu estava mentindo, irmãos? Então qual é o melhor lugar para a igreja estar? Qual é o melhor lugar para a igreja estar, irmãos? Nas portas do inferno. Só que é não se aliançando com o inferno. É para ir saquear o inferno. É não se aliançar com o mundo, é não ser conforme o mundo, mas é ir ao mundo e dizer: ei, chegou um povo que sabe quem é e que veio para fazer diferença, e esse povo se chama igreja. Essa é uma boa hora para você falar amém. Mas não para por aí não. Nós precisamos nos levantar como igreja para entendermos que o nosso desafio é sairmos das quatro paredes, é sairmos desse espaço aqui e provocarmos uma transformação de um mundo que está sendo destruído. Sabe por quê? Por causa do silêncio da igreja. Por causa da falta de operância de homens e mulheres de Deus que acreditam no chamado e no propósito para o qual eles nasceram.
Mas quando Jesus continua falando com os discípulos, o verso 20, melhor, o verso 19, nos dá algo extraordinário. Ele fala, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. E aí ele diz algo espetacular a meu respeito e a seu respeito. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esse é o poder que a igreja carrega. Muitas pessoas acham que quem recebeu as chaves do reino foi Pedro. Mas quem recebeu as chaves do reino foi a igreja. Que recebe essa revelação, ela então recebe a chave. O inferno, nós vamos lá e arrombamos as portas do inferno. O reino dos céus, nós temos a chave. Nós podemos acessar. Nós podemos acessar a hora que quisermos. Só que esse acesso não é para ir lá pegar uma bênção que precisamos e ficarmos ali satisfeitos com a bênção que tanto queríamos. O acessar o reino dos céus é: o que ligares aqui na terra já foi ligado nos céus. Então eu pego o que foi ligado nos céus e eu faço se materializar aqui na terra. É quando a igreja caminha debaixo de uma autoridade. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Mas agora eu quero trazer um texto que eu preciso que, se você quiser escolher qualquer coisa para você sair daqui com seu coração queimando, se você puder sair com esse versículo, para mim eu me dou muito satisfeito. Lucas capítulo 17, verso 21. Lucas capítulo 17, verso 21. Vamos ler o 20 também. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Diga assim, uau! Diga mais forte, uau! Onde é que está o reino de Deus, irmãos? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você entendeu? Pergunta para ele, você entendeu? O reino de Deus está dentro de nós. Isso significa que ao sair daqui, eu devo manifestar o reino de Deus com a minha vida. Então, irmãos, deveria ser normal para mim e para você liberarmos o reino de Deus de tal forma que milagres, curas, mover profético, sinais e maravilhas aconteçam a partir de nós. Eu não sei o que Deus está querendo conosco enquanto igreja. Eu só sei te dizer que nos bastidores dessa igreja tem acontecido coisas extraordinárias. Saulo e a Isabela vão dar o testemunho deles muito em breve. Curas têm acontecido aqui neste lugar. Eu não sei se vocês estavam aqui num culto de ceia, quando nós oramos pela Luciana Pimenta. Quem aqui estava nesse dia? Por causa de um problema na coluna. Lembra? Ela estava ali, pertinho de onde o Cleber e a Dagmar estão sentados. Oramos pela Luciana e ela acredita que ela foi curada, esperando uma liberação da Unimed por muito tempo para uma cirurgia, e a Unimed não liberava. Quando eu subi aqui, nesse exato lugar, que eu olhei para o lugar onde a Ludmila está sentada aqui com o Pepe, Deus cochichou aqui no meu ouvido. Era um casal de médicos que estavam sentados aqui. E o Senhor falou para mim, ela acabou de me fazer um pedido. Eu desci, virei para o esposo dela e falei, coloca a mão na barriga dela. E nós oramos. Eles tinham acabado de perder uma filha de uma maneira muito dolorosa. A criança não ficou viva nem por 6 horas. E você sabe o que ele fez na semana retrasada?
Ele estava no centro cirúrgico, aí ele me liga e falou assim: eu queria contar pessoalmente, mas eu não estou me contendo. Nós estamos grávidos. Irmãos, quando nós entendemos o propósito pelo qual nós somos igreja, tem que ser normal curas, milagres, poder de Deus se manifestando na nossa vida, irmãos. Isso não pode ser só aqui nos cultos. Aqui, na verdade, tem que haver uma explosão de milagres. Porque você consegue imaginar esse tanto de santo aqui reunidos, com tanto poder sobre nós? Então, quando nós nos ajuntamos, tem que haver explosão de milagres, sem precisar de fazer apelo. Deus pode usar você aí sentado do seu lado. Eu quero dizer uma coisa para vocês: se tem uma cultura que nós queremos estabelecer nessa igreja, é que nós somos abençoadores de pessoas. Quem sabe Deus vai usar esse irmão que está do seu lado para te dar um monte de dinheiro hoje, hein? Olhe para ele, se ele sorrir, pode ser verdade. Quem sabe, hein? Vai que cola, né? Mas às vezes, Deus vai usar esse irmão aí do seu lado para te dar um sorriso que cura. Você consegue entender o que é um sorriso que cura? Talvez ele vai ser aquele que vai te dar um abraço, que vai te curar. Talvez ele vai ser aquela pessoa que vai dizer algo para você que era a única coisa que você precisava ouvir hoje. Você consegue entender o que é isso? É quando nós estamos conectados com Deus, nós não nos preocupamos com as habilidades e as competências que temos, nós só nos preocupamos com o Deus que carregamos. Amém? Lucas 17 é uma verdade na sua vida? As pessoas com quem você convive, elas veem o reino de Deus em você? As pessoas com quem você tem relacionamento, elas conseguem enxergar que você carrega um reino dentro de você? Irmãos, então isso precisa mudar tudo na nossa vida. Isso precisa mudar a nossa maneira de agir. Isso precisa mudar a nossa maneira de vestir. Isso precisa mudar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar. Tudo tem que mudar, irmãos. Entende isso? Porque nós carregamos um reino dentro de nós. Será que você consegue entender isso? Será que você consegue entender que ao subir aquelas escadas, você não pode subir como quem carrega um peso e um fardo? Ao subir aquelas escadas, você precisa subir como alguém que carrega libertação aos cativos, alegria aos entristecidos. É aquele que carrega vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. Então eu e você precisamos subir aquelas escadas, sabendo muito bem quem somos, a quem representamos, e que hoje pode ser o dia que Deus vai usar você para manifestar um milagre na vida dessa pessoa que está do seu lado. Ei, deixa eu te dizer algo. Nós temos boas novas para você. Nós temos boas novas para você. Então sonhar com Deus é também mudar a nossa maneira de ver as coisas e passarmos a ver as coisas de uma maneira grande, sobrenatural. Eu quero te dizer algo. Deus vai mudar a sua maneira de pensar. E a igreja então, ela precisa se tornar um lugar diferente. A igreja precisa se tornar um lugar de alegria, um lugar de esperança, um lugar de convicção, de propósito. Eu quero dizer para vocês, não é que nós vamos nos conformar com os erros, com os pecados, com situações erradas que talvez eu e você estejamos vivendo ou passando. Mas aqui é um lugar para a gente dizer para você, ei, há um tesouro de Deus aí dentro de você. Há uma glória de Deus que foi derramada sobre a sua vida. Há esperança para você. Os seus dias vão ser melhores. As coisas vão acontecer na sua vida. Milagres vão acontecer na sua casa. Milagres vão acontecer na sua família. Eu estou aqui para dizer para você que amanhã, segunda-feira, não é um dia ruim. Amanhã, segunda-feira, é o dia que a glória de Deus pode transbordar na sua vida. Sim! Oh, irmãos, nós precisamos acreditar nisso.
Aqui tem que ser lugar de alegria, aqui tem que ser lugar de encorajamento, aqui tem que ser lugar de fortalecimento. Então vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, eu preciso de você. Não desiste de mim não. Fala para ele: não desiste de mim não. Sonhar com Deus, irmãos, é acreditar que nada é impossível. Nós precisamos ser crentes de verdade. Nós precisamos ser portadores de esperança para as pessoas, dizendo para elas: está difícil? Sim, mas para Deus não há nada impossível. Tem nada impossível. Você pode crer nisso? Você pode acreditar nisso? Sim ou não, irmãos? Nem sempre o milagre vai vir embalado da forma como você gostaria. Nem sempre o presente vai vir empacotado do jeitinho que você queria. Nós já falamos isso daqui e vocês vão me ouvir falar muitas vezes. Nós temos 2 filhos. Há anos atrás, a gente esperava por um milagre na vida do Heitor, aonde nós achávamos que milagre de Deus era se Deus falasse para alguém: eu vim aqui para pagar toda a faculdade do seu filho. Quero te dizer que Deus trouxe um milagre para nós. Oi, irmãos, eu estou falando que eu recebi um milagre. Quero dizer para vocês que o Heitor se forma esse ano e a faculdade dele já está toda paga. Mas o milagre não vem empacotado do jeito que a gente pediu. E eu quero dizer para vocês que o nosso segundo filho também entrou numa faculdade de medicina. Então quem sabe agora Deus vai usar você na minha vida e vai falar assim: agora eu vou pagar do Henrique. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus falar com você. Fala assim: Jesus, fala na minha vida. Por que não? Talvez não venha do Heitor, venha do Henrique, né, papai? Por que não? Mas eu quero te dizer, não é porque não veio embalado da primeira vez que não pode vir da segunda. Sabe o que eu comecei a fazer? Minha esposa nem sabe disso. Porque eu tive que aprender a orar desse jeito com ela. Eu comecei a orar: Senhor, na do Heitor ninguém se levantou. Mas por que não acreditar que na do Henrique tu podes levantar alguém? Mas se ele não levantar, eu quero dizer para vocês, eu vou continuar crendo no milagre. E daqui 6 anos eu vou dizer para vocês: o milagre chegou na vida do Henrique. Amém? Porque nós precisamos ser pessoas que acreditam que assim acontecerá aqui na terra como é no céu. E no céu há plenitude de alegria. Há plenitude de alegria para você, mesmo que as circunstâncias estejam dizendo o contrário. Há plenitude de alegria para você. Há um derramar de glória liberado sobre a sua vida. Há um poder de Deus sendo liberado para mim e para você. E o Senhor está dizendo: eu posso fazer coisas extraordinárias na sua vida. E aí eu quero então desafiar você a tomar uma postura radical. Se nós somos cidadãos do reino, e se o reino de Deus de fato está dentro de nós, nós precisamos estabelecer decretos no mundo espiritual, dizendo: chega de escassez, chega de derrotas, chega de fracassos, chega de angústia e dor, chega de pensamentos de derrota na minha vida. Eu sou um cidadão dos céus e eu vou pensar nas coisas lá do alto. Nós precisamos reconfigurar a nossa mente. E nós precisamos aprender a alimentar as nossas vidas, os nossos pensamentos, com pensamentos lá do alto. E eu quero então aqui caminhar para o final, lendo 2 textos que me chamaram muita atenção nessa semana enquanto eu estava me preparando e orando. O primeiro texto está lá em Zacarias, capítulo 1. Do verso 18 ao verso 21.
Zacarias, capítulo 1, do verso 18 ao verso 21. Levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? Ele me respondeu, são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei, que vêm estes a fazer? Ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros vieram para amedrontar, para derribar os chifres das nações, que levantaram seu poder contra a terra de Judá para o espalhar. Não sei se você entendeu isso daqui. Tem a NVI aí? A NVI vai falar de artesão. Alguém tem essa tradução que diz artesão? Está aqui? Cadê? Vai, passa. 22. Aqui. Mas os artesãos vieram para aterrorizar e quebrar esses chifres das nações. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Essa é uma palavra de Deus para uma nação que estava sendo oprimida por uma situação diabólica, no sentido de levá-las a uma opressão tão grande que diz que eles nem conseguiam levantar a cabeça, tamanho era o peso que vinha sobre o pescoço delas. E quem é que Deus escolhe para poder trazer livramento para essa nação? Diga, artesãos. Eram soldados? Eram guerreiros? Na teoria não, mas no chamado sim. No chamado sim. Sabe o que ele diz isso para mim e para você? Não se preocupe com o tamanho da desordem que está lá fora. Uma vez que você entende que você é a igreja, Deus te usa naquilo que você tem habilidade para fazer com as suas mãos, para manifestar o poder dele lá fora. Você consegue imaginar o que é isso? Faz assim com as suas mãos. Se você tiver coragem e acreditar e confiar em mim, repita essa oração que eu vou fazer aqui agora. Diga, Senhor, aqui estão as minhas mãos. Existem coisas que eu sei fazer muito bem. E eu quero aqui oferecer as minhas mãos ao Senhor. Que eu seja levantado aqui hoje, com as minhas mãos, com a minha inteligência, com o meu conhecimento, nas mãos do Senhor, para trazer o reino de Deus nesta terra. Usa, Senhor, aquilo que eu sei fazer tão bem, nas tuas mãos, para que isso traga um impacto, não só na minha vida, não só na minha casa, na minha família, mas em toda a minha geração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Segundo texto que eu quero ler, 2 Crônicas, capítulo 20. Heitor, descobri a música. Deus ali na frente. Sabia, caminho. 2 Crônicas, capítulo 20. A partir do verso 21. Vamos o 20 primeiro, desculpa. Pela manhã, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus,
e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Deixa eu te falar, quando as nossas competências e habilidades são consagradas nas mãos do Senhor, Ele vai fazer coisas extraordinárias. Pare de achar que você não tem importância para Deus. Pare de achar que você não tem valor para o reino dos céus. Pare de achar que você não é ninguém para Ele. Talvez os seus erros do passado te levam a acreditar que Deus não pode te usar mais. Talvez pessoas disseram para você que você não era capaz. Talvez pessoas te impediram de fluir, de exercer o seu ministério. Mas eu quero te dizer nesta manhã, chegou a sua hora. Você não está entendendo? Chegou a sua hora. Chegou o tempo de Deus para você. Chegou o tempo de Deus desbaratar o exército do inimigo, apenas por uma posição que você toma, que é de adorar a Ele.